Bem-vindos ao PalmaCast, podcast da cultura da palma de óleo. Estamos aqui hoje no primeiro episódio desse projeto. O objetivo desse projeto é a gente trazer temas relacionados à cultura da palma de óleo, abrangendo como macro temas gerais. E é uma iniciativa da Abrapalma, da Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma. E hoje a gente está trazendo esse primeiro episódio de um assunto muito importante, que é a questão do registro de produtos fitossanitários, agroquímicos. E nada melhor para poder falar desse assunto, uma empresa de grande porte do setor de produtos fitossanitários, como a Syngenta. Então, nesse caso, a gente quer trazer aqui para vocês essa experiência e está discorrendo sobre vários assuntos aqui nesse ponto, em relação a esse tema. Okay? Então, temos aqui hoje com a gente a equipe da Syngenta. Temos aqui a Carolina Igaz, temos o Hugo Gomes e o Paulo Brandão. Então, nada melhor do que eles mesmos para se apresentarem e falar sobre a empresa. Eu queria passar para a Carolina, aí se ia apresentar. Ok. Obrigada aí pelo convite inicialmente. A Syngenta é uma empresa que é a fusão de várias empresas do setor agroquímico. E ela foi criada, ela nasceu em 2000. E ela traz o expertise, a tecnologia, quase que centenária dessas empresas na sua bagagem. Hoje, nós somos uma dos líderes mundiais de desenvolvimento de tecnologia do setor, estamos em mais de 100 países. E dentro da Syngenta existe uma unidade global que se chama Syngenta Produtos Profissionais, onde a gente atua. E o nosso segmento que a gente atende são os produtores, vamos dizer assim, profissionais. Então, dentro da nossa unidade de negócio, nós temos vários setores profissionais, dentre eles o setor florestal. E dentro do setor florestal, a gente chega no D&D. Então, eu estou na Syngenta há quase 11 anos, nessa unidade de negócios, de Syngenta de produtos profissionais, e hoje eu sou responsável pela área de marketing para esse segmento segmento florestal. Sim, muito obrigado. O Daniel, agradecer a oportunidade de a gente aqui presente, trazendo esse bate-papo aqui sobre a empresa e sobre o relacionamento com a cultura aí do D&D. Eu sou um agrônomo, sou o coordenador da equipe do segmento florestal dentro da empresa. E minha atuação é a nível nacional. Aí a gente tem uma redistribuição de representantes a nível nacional, aí, cada um regionalizado, e cada um faz o foco de seu atendimento, onde o Paulo já se enquadra também, que faz parte da equipe. Sim. Daniel, muito obrigado, como todos os meus colegas falaram. Essa aproximação é muito interessante. Esse bate-papo que a gente pode discorrer desse tema tão importante para o setor e também para a Syngenta, para a gente estar aproximado dos nossos produtores. Eu sou agrônomo, assim como o Hugo, fico na região norte, sou representante técnico de venda, fico no pedaço do norte, mas o Maranhão, e responsável por essa região onde o D&D é tão atuante no Brasil. Ok, muito obrigado a todos. Também, considerando, me apresentando a todos aqui, eu sou Daniel Nolasco. Hoje estou como apresentador desse podcast, mas eu hoje atuo no setor de palma de óleo, como gerente técnico da empresa Belém Bioenergia Brasil, na área agrícola. Então a gente está atuando nesse setor e principalmente essa questão, esse tema é um tema muito importante, como já falei, que vale a gente frisar para poder discorrer nesses pontos aqui, daqui para frente, tá? Então, fiquem à vontade para a gente discutir. É um bate-papo, como a gente falou, então a ideia aqui é que a gente possa trazer conteúdo que possa levar para quem está assistindo aqui cada vez mais conteúdo e trazer de uma forma objetiva, clara, que possa estar influenciando aí no geral. Então eu queria começar com uma pergunta aqui, que é o tema, relativamente em relação ao tema mesmo. O que é nesse registro de produtos fitossanitários, de agroquímicos? Queria fazer as perguntas aí, Carolina, o que é esse seu registro? Como estão divididas as culturas nesses registros, o grupamento de culturas? Como é que está hoje esse ponto? Vamos lá.
Então, primeiro, para definir o que é o registro do produto, né? Então, o registro é um documento, né? É um documento que ele te autoriza a testar, fabricar, embalar, transportar, comercializar e aplicar, utilizar um produto agroquímico, né? Então, fitossanitário é um produto que visa a sanidade da planta, né? Ou seja, é para proteger de doenças e enfermidades, né? Então, esse é o conceito. E aí, como é que eu faço para ter um registro de produto, né? Aí é um processo muito longo, é uma legislação bem complexa, bem extensa, bem robusta, né? Mas aqui vamos passar um pouquinho em linhas gerais, né? Então, para você obter um registro de produto, vamos começar lá do começo, você precisa ter uma molécula registrada, né? Então, você passa por um processo de registro da molécula, né? Então, esse pleito, você prepara uma série de documentos, né, que são todos definidos em legislação, e você faz a submissão para o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Agropecuária, e esse pacote ele é analisado pelo MAPA, pela Anvisa e pelo IBAMA, cada um dentro da sua área de atuação, né? Então, o MAPA vai avaliar toda a parte de eficiência, eficácia, toda a parte agronômica, né, da molécula. A Anvisa vai analisar toda a parte toxicológica e o IBAMA a parte ambiental, né? Então, passado por essas 3 avaliações e sendo aprovada por esses 3 órgãos, né, você tem a emissão da aprovação da molécula, né, pelo MAPA. Uma vez que você tem a molécula aprovada, aí sim você pode fazer a solicitação de registros de produto, né? Então, o registro de produto também ele passa pelo pleito do MAPA, Anvisa e IBAMA, né? Uma série de documentos, testes, né, que você precisa conduzir, né, para você poder fazer essa solicitação. Você faz normalmente floricultura, né? Então você vai fazer a solicitação do registro de um produto para uma cultura específica, para uma doença ou para uma erva daninha que seja, né? Dependendo da classe do produto, do registro que está solicitando, né? Então, e você faz por cultura, né? Então, você passa por todo esse processo, esse procedimento. Mais uma vez, MAPA vai olhar o perfil, vai falar toda a parte agronômica. A Anvisa vai olhar a parte toxicológica e o IBAMA a parte ambiental, né? Então, novamente, os 3 órgãos aprovando, você aí vai ter a emissão do seu registro do produto acabado para aquela cultura específica que você solicitou e para aquela tipo de praga, né, ou enfermidade específica, né? E aí podem ser muitas coisas. Você pode, o mesmo produto ele pode ter fit técnico para culturas diferentes. Por exemplo, então você vai fazer uma solicitação para outra cultura, ou futuramente o produto ele tem eficiência e eficácia para, por exemplo, ser um herbicida para outras ervas daninhas. Então você pode pedir extensão também de bula. Só te contando aqui em relação ao fit técnico, o que seria esse fit técnico em relação ao produto? Assim? São as características, são como ele age, como é que seria isso? Sim, a fit técnico, por exemplo, eu tenho um produto lá que foi registrado para soja, né, para um herbicida, por exemplo, para algumas ervas daninhas identificadas, né, que são problemas fitossanitário para soja. E essas ervas daninhas, ou até eficiência ou perfil do produto, serve, por exemplo, como um herbicida para, não sei, a cana, para o coco, para o dendê, né? Então, aí esse seria o fit. Sim. Funciona na soja, naquela planta daninha, o produto, logicamente, com a mesma planta daninha na cultura do dendê, ele dá um fit para fazer esse controle dessa determinada planta daninha. Seria isso? Sim. Isso. E aí você tem essas opções de você fazer uma extensão de uso de cultura, né? Você tem algumas outras
inclusão de alvo biológico. Então, tem algumas outras coisas que você pode fazer a partir do momento que você tem um registro inicial, ou às vezes, dependendo da estratégia da empresa, de já inicialmente já entrar com todas as culturas, com todos os alvos biológicos do produto. Então, aí vai depender de empresa a empresa, mas normalmente você vai incluindo, porque você vai encontrando mais oportunidades aí de atuação, né, para o produto. Interessante comentar, Daniel, referente até ao registro do produto, né, após passar por esses 3 órgãos governamentais, o registro ele é liberado a nível nacional, né, um registro nacional, porém, cada estado tem a sua própria avaliação, legislação referente à utilização do produto. Então, finalizou-se nesse processo, né, Carol? Vai por estado individualmente, cada um fazer a avaliação do produto para fazer o registro no estado e liberar a utilização do produto ou determinada cultura que ele está registrado. E também uma coisa interessante para a gente tratar, Daniel, é a segurança, né? Esse processo todinho mostra que é um processo correto, um processo onde passa por várias esferas, e assim mostra que o produto chega no campo, quando chega lá para o produtor, para o agricultor, não é à toa, isso já passou por vários testes, vários trabalhos, isso fora da própria Syngenta, né, Carol? Isso dos órgãos que são competentes a esse trabalho. Sim, sim. E essa parte que eu falei, principalmente de segurança, quando a gente olha, como que seria, né, esse, na verdade, vou falar assim, que tá dentro do processo, mas essa preocupação com a segurança, principalmente com a questão dos resíduos, né? Como é que vocês tratam isso e para essa definição de tempo, né? Aí vou falar assim, do intervalo, né, de segurança, que seria, né, o tempo que você aplica, no momento que você aplica o produto, né, até você poder entrar novamente para poder fazer a colheita, né? Então, como que seria se dar esse processo, esses estudos? Tá, essa avaliação ela é feita dentro da análise toxicológica, então ela é feita pela Anvisa, né? Então, tem uma série de testes, documentos que você precisa preparar, precisa testar, você precisa submeter para avaliação da Anvisa, né? E aí, entre eles, acho que o mais importante desse pacote é a análise de resíduos. Então, em cima da análise de resíduos, é que você vai determinar essa questão de limites, de período de reentrada, né, e tudo mais, né? Então, toda essa avaliação você submete e a Anvisa vai avaliar e vai aprovar. E isso é o que fica determinado para o produto, para aquela cultura específica, né? Isso que é muito relativo à cultura, né? Sim, sim. Cultura. E essa parte, né, que você falou, até o período de reentrada, né? Normalmente que a gente vê, é muito mais uma análise em relação ao tipo de aplicação, né, e o que aquilo pode, né, trazer de alguma consequência aí, né, para quem está aplicando, né, seria mais esse tempo específico. A Anvisa ela vai olhar muito a segurança das pessoas, né, do ser humano, tanto quem vai consumir como quem está aplicando, né, então há uma série de coisas que ela avalia para poder definir e aprovar, né, essas questões aí de entrada. E essa parte e aí também a gente fala de intervalo de segurança, que seria justamente aquele tempo para a colheita, você entra mais na questão alimentícia, né, na questão daquele produto se está, né, ali classificado ou não, né, como cultura, né, alimentícia, isso que acredito que seja mais forte esse fato. Isso, acredito que sim, né, mas aí tem uma série de fatores que eles avaliam, né, em conjunto com a análise do relatório de resíduos, então é uma série de informações, né, que eles vão dentro dos critérios, né, que eles devem ter lá de avaliação e acabam definindo e aprovando, né, quais são os limites, né, para cada cultura. E assim, como que está hoje, né, essa divisão, até como se enquadra, né, a palma de óleo, né, só referenciando, né, que a gente fala no nome oficial palma de óleo, né, mas também vem no registro como Dendê, né, que é mais conhecido como Dendê, a cultura Dendê, mas no oficial a gente considera, né, a palma de óleo. Como está referenciado, onde que ela se enquadra hoje, né, desse grupo aí de culturas, né, e como é que vocês poderiam explicar mais para a gente? O Brasil hoje é um país agrícola, com uma diversidade muito grande de culturas, né? Então você imagina com muitas necessidades, né? Então em 2014 com a IN1 que foi publicado, que visa melhor atender as culturas que
não tinham muitos produtos registrados, né? Então, como é que você garante a fitossanidade dessas culturas, né, que não tem tantos produtos, não tem tantas ferramentas para o produtor, né? Então, foi decretada essa IN1, onde dentro dela se define os critérios de como seria a avaliação dentro de um conceito de cultura de referência. Então, você vai ter uma cultura de referência para um grupo de outras culturas, né, que tem talvez uma menor expressão econômica e que, por conta disso, não tem tanto produto registrado para ela, né? Então, você vai ter, por exemplo, hoje, o Dendê se enquadra no subgrupo 1C, né, onde a cultura referência é o coco, né? E, então, dentro desse conceito, os produtos que são registrados para coco, para fazer a extensão de uso para o Dendê, você pode usar a análise do relatório de resíduos extrapolado dos coco para o Dendê, né? Então, com isso, você viabiliza, né, o registro para essas culturas menores, né? E aí você garante que vai ter produto para controle fitossanitário desses cultivos menores. Culturas que têm uma certa característica agronômica, né, parecida com a principal. Aí, tendo essa avaliação e essa análise, aí é possível fazer essa extensão da cultura principal para as demais. Né? Mas isso é definido pelo governo, né? Então, essa AIN é de 2014, mas após ela já foram publicadas algumas modificações, ajustes, justamente para você ajustar e melhorar esses agrupamentos, né? Então, a gente já teve algumas modificações, mas hoje em dia o que vale, o Dendê está dentro do grupo 1C, que a gente diz cabeça de chave, né? A cultura cabeça de chave é o coco, né? Esse conceito a gente fala muito no mercado como minor crop, né? Então, o coco e as suas minor crops, né? Então, o coco é a cultura de referência e dentro das minors a gente tem o Dendê ali dentro. E para a seleção dessa cultura de referência, falando que é no caso do coco, né? Quais características vocês consideram hoje que seria a mais importantes, né? A questão da necessidade, do mercado, a representatividade dessa cultura entre as outras, como é que seria? Isso é regulado, né? Então, isso já foi pré-definido pelo governo, né? Então, lógico que provavelmente deve ter uns critérios, né? Para poder, dentre eles, fitotécnicos, fitossanitários, né? Que sejam. Mas a gente, quando nós vamos olhar, por exemplo, qual que é a necessidade do Dendê, o que o produtor necessita, nós vamos tentar procurar a melhor solução possível, mas se a gente já tiver esse produto registrado em processo de registro, que seja para a cultura do coco, já facilita bastante, né? Então, é um processo, vamos dizer assim, mais rápido, mais ágil, né? Mas nada impede, né, Carol, de identificar a oportunidade com algum outro produto, iniciar o processo todinho para chegar no Dendê. Mas normalmente, como eles fizeram já essa pré-classificação, normalmente eles já têm, são culturas assim que muito provavelmente tem muita, não vou dizer sinergia, mas os mesmos problemas, né, que facilita muito para você obter registro de produto. Sim. E falando assim, voltando um pouco agora da questão eu acredito assim, você falou do processo aí, né, detalhou a questão do início, tudo, mas como é que vocês, como empresa produtora, né, dessas moléculas, dessas soluções, né, para a agricultura, como é que vocês iniciam o processo? Quais são, vamos falar assim, hoje, né, as características mais importantes para vocês elegerem a molécula ou vocês verem qual que seria aquele bulk de moléculas que eu acredito que, né, vocês já têm estudo ali para definir para qual cultura, né? E, na verdade, quais as soluções que vocês vão trazer para cada setor, para cada... Tá. Então, na Syngenta, nós colocamos o produtor no centro, né? Então, qual que é a necessidade dele, né? E aí, dentro da necessidade dele, você tem que levar em conta os fatores climáticos, né? Olha o que a gente está passando esse ano, né? Com esse super El Niño. Você tem que precisa olhar fatores do mercado em si, então regulamentação, agências certificadoras, uma série de requerimentos, né, produtividade, né, como você ajuda ele a fazer mais com menos. Então, você vai escutar qual que é a necessidade dele e, às vezes, você vai escutar e tentar extrapolar ou
estimar qual que é a necessidade desse setor ou desse produtor daqui 10, 15 anos, né? Para poder pensar no produto ou numa solução, antes de pensar até a molécula, às vezes até formulação, né? Então, é uma série de fatores, né, que a gente tem que levar em conta, mas, assim, o principal, o centro é o produtor. Qual que é a necessidade dele? A gente coloca ele no centro e aí, olha, o que eu tenho hoje ou o que vou ter no futuro que melhor atende esse mercado ou que vai poder agregar ou que vai contribuir para que ele tenha sucesso. Sim, é até importante nesse ponto, a gente, né, até conversou sobre isso, de que não só, né, a molécula, mas igual você falou, talvez a própria formulação, né, próprios, né, os materiais estão ali, porque depende da absorção na planta, né, tudo isso vai influenciar, né, depende do local que está, o clima, né, então eu vou falar assim, tanto a eficiência, né, a eficácia de controle que vai ter, vai depender muito disso, né, então isso deve, com certeza, levar para ser regionalizado, né. Então, assim, né, também, Daniel, acho que além desse ponto de vista aí de negócio, a Syngenta, até o nosso setor, né, Carol, Paulo, a gente está investindo, vem trabalhando aí nos últimos anos aí com um processo de melhorias no nosso segmento florestal, que é onde a palma se encaixa, né, e algumas outras culturas. Então, está tendo investimento, a empresa está investindo, está segmentando, sim, nessas culturas que a gente tem dado foco. E principalmente porque vocês, né, até pela associação Abrapalma, trouxe para a gente essa visão da necessidade de produto, de moléculas diferentes, né, pela constância que a gente vive hoje, né? Eu acho que a região é uma região que tem muitas situações, né, vamos falar assim, diferente, clima diferente, e tem uma necessidade, sim, maior comparado com outras culturas, e a gente está aqui para isso, né? Acho que a gente, como companhia, né, traz assim, identifica a oportunidade de trabalhar com parceiros aí de vocês, entendeu? Sim, com certeza. Isso traz também, né, toda essa questão, a parte de segurança, né, igual o Paulo falou, que tem que estar junto, né, com esse processo aí, né, como um todo, né. E assim, queria, considerando, né, no caso da palma, né, da palma de óleo aqui, essa questão da extrapolação, sabe? Então, hoje a gente sabe, né, que algumas moléculas, alguns produtos que estão registrados no PICO, né, a possibilidade de fazer essa extrapolação no limite de máximo de resíduo. E quando a gente compara, por exemplo, os processos, né, a dificuldade de você ter de começar com uma molécula nova, né, que, por exemplo, está para outras culturas, como citros, manga, sei lá, está para cultura perene, você tem que ter alguns caminhos, né, por exemplo, o caminho de trazer isso, né, primeiro para o coco, né, e também de extrapolar isso depois para o Dendê. Como é que seriam, assim, esses caminhos, né? Qual que é a questão, vamos falar da viabilidade ou com a celeridade disso, né? Se conseguir fazer isso mais rápido, o que seria mais importante? Até eu falo para o setor, para a gente estar buscando isso, né? Cada vez mais uma facilidade, não só pegar produtos que talvez estejam para o coco, mas para outras culturas, né, perenes, ou do setor florestal, né, que a gente tem comentado bastante, de trazer isso, né, para dentro. A gente pode trazer isso, por exemplo, para o coco, para trazer para a palma, a gente pode tentar um registro direto para a palma, como é que seria? E se for uma coisa muito específica para a palma, algum problema que tem na cultura da palma, mas não tem no coco, por exemplo, acho que o caminho seria você fazer o processo de extensão de registro de um produto existente, por exemplo, direto para a palma, né? E aí ele vai entrar dentro do processo de extensão de cultura, que você tem que apresentar todo o pacote, né, de teste, você vai ter que fazer análise de resíduo para a cultura que você está solicitando. Então, tem o mesmo... É um caminho também, ele não é... É mais longo, talvez, um caminho do que se pegar, né, a extensão de uso, né? A extensão de uso... Extrapolação, na verdade, né? Você poder extrapolar do coco e para o Dendê, ou para qualquer outro, vamos dizer, minor crop, da cultura-chave para minor crop, é o caminho, vamos dizer assim, mais rápido, que foi flexibilizado para justamente dar essa velocidade, né, que a agricultura hoje necessita, sim. Né? Mas nada impede de você fazer o processo completo se for alguma coisa que não está coberto, né, pela cultura referência, né, cultura-chave. Sim. Até porque a gente busca agilidade. Normalmente, quando você está precisando, né, de uma solução, você está buscando uma agilidade, né? Está precisando mais
Então acaba que a gente, muitas vezes, se não vê no coco, a gente vê em outras culturas e vê que tem, né, ele tem uma eficácia para certas plantas daninhas, um certo grupo de plantas daninhas, né? A gente poderia, vou falar assim, solicitar, né, e buscar isso com a empresa, entendeu? Achei. O ponto, né, Daniel, acho que a gente tem que deixar bem claro para o pessoal que não é uma coisa rápida. Sim. De forma alguma. Mesmo saindo de Até a extrapolação. extrapolação ou para um registro direto, é uma coisa que demanda tempo, demanda análise técnica, investimento, né? A empresa ela tem vários processos para levar isso aí para os órgãos, né? Entenderem qual que é a necessidade. E não é, a gente está falando de anos, né? Não de meses, dias, aí, sim anos, para chegar num determinado produto ali com registro, tudo na eficiência. Justamente por quê? Para ter essa segurança, né? Todo mundo tem que entender isso, que para chegar naquilo ali houve-se um processo longo, né? Para ter esse resultado positivo. Sim. E nesse caso, né, principalmente quando a gente fala de um produto, vou falar aqui do produto já registrado, né? A gente discute muito no setor aqui alguns produtos hoje, algumas moléculas que já estão registradas para a palma, né? Mas normalmente você pode utilizar mais ela só no período ali de crescimento, ali no início, né? Antes do período de produção. Porque depois que você entra no período de produção, né, o período ali, o intervalo de segurança para a colheita é muito alto. Nós estamos falando aqui na apicultura que você tem um ciclo, né, de colheita aí, em torno aí, vamos falar assim, de 12 dias a 15 dias, dependendo do manejo, né, que é feito da colheita. Mas a gente tem produtos hoje, moléculas registradas, né, para palma de óleo, para o Dendê, com 40 dias de intervalo, né, de segurança. Então são situações que a gente, né, busca hoje com as empresas, verificar essa alteração, né, porque já foi registrado para a cultura, mas ele não pode ser utilizado, né, com a cultura em produção, porque ninguém vai colher com 40 dias, né? Então esses ajustes eles podem ser feitos. Como é que qual que seria o caminho? Como é que seria depois no registro? Bom, eu entendo que essa definição, né, desse período, depende muito da avaliação, né? A gente volta para a análise de resíduo. E aí acho que depende da empresa, né, de voltar a analisar, porque na hora que a gente fala análise de resíduo, não é simplesmente o relatório, mas a maneira como que você usa, né, como é que aplica o produto, talvez voltar e ver se é possível, né, de alguma maneira trabalhar isso. Então, acho que uma das coisas que acho que é importante quando você ainda está no processo de, vamos dizer, de desenvolvimento, definição de produtos ou de formulações ou moléculas, né, para atender o setor, ter isso como fator crítico, né? Sim. E aí, para você já ter essa submissão, essa solicitação, considerando isso, que esse tempo, né, que é um fator muito importante, por exemplo, para a cultura do Dendê. Então, você já considerei isso desde o início, mas vamos dizer que não foi considerado, né? E aí acabam saindo os registros que não atendem esse, que seria um dos requisitos do mercado. Acho que talvez aí depende de cada empresa, mas de voltar e ver se há possibilidade. Às vezes também não há, né? Você tem que obedecer a um critério, né? Foi feita análise. De estudo de resíduos, né? Mostrar aqui no sim. E aí, talvez essa não seja a melhor molécula, vamos dizer, né? Talvez exista alguma outra molécula, algum outro tipo de formulação, né? Que possa ser mais adequado, né? Até porque, assim, depende, né? A gente falou que talvez não faça tanta diferença, talvez não tenha muita diferença assim se a molécula você tem ação sistêmica ou de contato, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega uma cultura representativa e extrapola os limites de resíduos para outra, a gente pode cair nessa questão, né? Você pega do coco ali, que estava 40 dias, né? Que a gente já falou, pode ter vindo de um registro lá do citrus, que veio com 40 dias, que antes o citrus estava nesse grupo, aí veio para o coco, né? E do coco passou para a palma, né? Que passou para o Dendê. Então, a gente pode acabar caindo nesse ponto, mas eu acredito assim que aí teria que fazer uma atualização, né, desse registro em relação a esses estudos de resíduos para poder que a gente vê se de fato na cultura, né, que foi extrapolada, né, no caso da palma, se tem como, né, alterar isso, né, pelos novos estudos. Mas isso acho que é um assunto para outro podcast, um grupo mais técnico, sabe? Que vai poder falar um pouquinho mais aí como é que acontece, por que assim, mas acredito que acho que tudo é possível reavaliar e pode ser que nessa reavaliação você caia na mesma situação, ou melhor, ou pior, né? A gente nunca sabe, né?
Mas eu acredito que olhar especificamente para a cultura pode ser que seja um caminho, né? Ressaltar que a Syngenta em si é uma empresa nova com os produtos na cultura da palma, né? E essas demandas, à medida que forem aparecendo, né, Carol, a gente, logicamente, vão subir o tema internamente, levar para a questão de pesquisador nosso interno e tentar ver o que é possível fazer de avaliação, de processos, né? Entender mesmo onde que a gente pode ter essa interferência aí para tentar melhorar. E lógico, né, quem precisa mais do produto são vocês lá no campo lá que estão fazendo um trabalho com a cultura. Porque até como a gente, né, como técnico aí, como está trabalhando no setor, né, não é querendo pressionar vocês, né, mas é nesse sentido que é uma pergunta que a gente sempre faz. Sim. Nas rodas aí, né, de colegas das empresas, a gente sempre comenta esses pontos. E esses pontos específicos são muito importantes, né? Sim. Porque hoje, né, depois a gente vai até comentar um pouco mais disso, mas no último ano, nos últimos 2 anos, a gente até teve uma oferta maior, né, de moléculas que foram registradas. Então, mas a gente espera cada vez mais, né, que possa atender cada vez mais, né, para solucionar algumas questões. E a ideia nossa de Syngenta é ser referência na cultura. Isso é fato, até pelo formato que a gente vem trabalhando e trazendo mais situações, vai falar assim. Acho que isso aí está no nosso radar, tá, Daniel? É importante deixar claro. A gente está com... Vamos levar as oportunidades, né, Carol, para entender o que é possível fazer de modificação, ou se é possível, né? Acho que esse é o ponto. Mas acho que o importante esse é o caminho mesmo, né? Então, o setor vir com a associação, colocar seus pontos, suas necessidades, né? Conversar com a indústria, justamente para poder chegar e ter produto adequado para o setor. Então, esse tipo de conversa, levantar pontos importantes. Talvez a gente está falando aqui de um ponto que é importante, mas devem ter outras questões técnicas, né, que são importantes para a cultura do D&D, que precisa ter essa conversa com o setor, precisa demandar do setor para a gente cada vez mais ter produtos mais adequados e com o melhor fit possível para atender. Com portfólio, né? Exato, para poder evoluir com o portfólio. Se aproximar cada vez mais, né? As empresas têm que estar junto, porque não ser aquela questão, né? Talvez registre um produto sem ter consultado muito, né, as áreas, os setores, né, ali com um todo, e acaba vindo um produto que muitas vezes não se adequa àquilo que é a demanda, né? Vamos falar assim, a dor de cada produto. A dor, exatamente. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que, né, considerar aqui, né? Mais frisar, sabe? E assim, aproveitando, né, essa questão de estar falando do registro, né, a gente teve um lançamento recente, né, de vocês, que foi o Herbicida Sequence. Então, tive até um evento, né, em Tailândia recente. Quais são as moléculas, né, os ingredientes ativos que tem nesse produto, né, nesse herbicida, tá? E qual que é o diferencial dele hoje perante o que a gente tem no mercado? Maravilha, Daniel. Então, como a gente sempre tem falado aqui, todo o processo, pioneirismo, da qualidade que a gente tem, da especificidade que a gente tem, daquilo que a gente preocupa lá na ponta com o produtor, com o agricultor, com a empresa que está cultivando o D&D, o Sequence é um herbicida que a gente traz 2 moléculas nele. É um pós e um pré-emergente, basicamente. Então, a união dessas 2 moléculas faz com que a gente trate o Sequence com 3 palavrinhas simples: o prático, o eficaz e o duradouro. Eu tenho o pós-emergente, que é nada mais é do que um herbicida que controla aquilo que está sob o solo, que controla as plantas daninhas que estão sob o solo. E eu tenho o pré-emergente, que associado a isso tem um sinergismo maior em pós-emergência e consegue me dar um residual, né, que a gente chama de duradouro. Então, os ciclos são esses 2, a mistura de um pós e um pré. Quando a gente fala de pós-emergente, hoje a gente tem o pós-emergente mais utilizado no momento, o glifosato. E dentro dos glifosatos, dentro dos sais, a gente tem os melhores sais, que é o sal de potássio, né? E a gente fala isso, quando a gente observa tudo isso, associado ao S-metolaclor, que é o nosso pré-emergente Syngenta, junto com os trabalhos de pesquisa feitos lá atrás, naqueles processos que a Carol falou, aquele começo todo da seleção de moléculas, colocamos a união desses 2, associado às nossas
as nossas formulações, as formulações específicas que a gente tem dentro da Syngenta, por exemplo, a W, né, é uma formulação das mais novas do mercado, que é pensando em sustentabilidade e segurança para o produtor. Então, a associação deles dois, a ideia é a gente ter uma boa praticidade dentro do campo, sendo um produto bastante eficaz em vários grupos de plantas daninhas e, junto com o S-metolapó, a gente dá esse perfil duradouro. Vamos lá, a gente está falando da região, pensando aí no Pará, algo 2.400, e tem locais que chegam a 3.000 e poucos milímetros por ano. Não é fácil a gente selecionar um herbicida pré-emergente para isso. Então a gente avalia todas as características físico-químicas dentro do produto. Um deles, solubilidade. O que adianta eu colocar um produto bastante solúvel num momento desse, né? Então nós temos o S-metolapó como um produto bastante importante para a cultura, e sendo mais profundo ainda, se a gente for olhar a segurança do que a gente fala de seletividade. A gente não tem problema um produto que não tem problema com raiz. A gente age em 2 pontos muito interessantes dentro das folhas estreitas e as folhas largas. Por exemplo, a folha estreita um braquiária, um colonião, que ele tem registro, e uma gama de folhas largas. Em alguns casos, as malvas, por exemplo, que a gente observa muito na região. Então, age depois da germinação da planta daninha, antes dela emergir. Então, não tem problema com raiz. Isso é bastante interessante para a gente olhar a seletividade, a segurança. Por isso que a gente chama que é o prático, o eficaz e o duradouro. O pessoal não tem a reentrada, né, Hugo? Isso custa, a gente vê as condições hoje do diesel no mercado, a flutuação. Então, a mão de obra hoje, isso atrelado toda a gama da necessidade que precisa do controle de mais competição. Aqui no D&D, a gente tem o Six como a melhor solução dentro do mercado. Sim, um ponto importante que é bom a gente frisar também é do diferencial, seguinte, que quando a gente está falando de você ter um produto, né, de pós-emergência com pré-emergente, você acaba reduzindo no número de entradas, né, essa entrada. Isso. E isso para a questão de segurança também, até de resíduos, de tudo, isso é muito importante, né? A gente tem que salientar isso, porque você acaba tendo a utilização de um produto, se você, sei lá, utilizaria ali 4 ciclos, 5, porque igual falou, é uma região que chove muito. Né? Então, normalmente o residual do produto pós-emergente você aplica em poucos dias ali, vou falar, né? Talvez, na época você tem que fazer um retrabalho. Você tem que fazer um retrabalho. Então, quando você coloca um produto que você já tem, né, esse residual por mais tempo, isso já ajuda, sabe? E aí eu queria, né, perguntar para você o seguinte, desses trabalhos até em relação à eficiência agronômica, do que vocês avaliaram, hoje vocês têm, em média, mais ou menos, eu sei que isso varia muito, dependendo do clima, daquele momento que foi aplicado, mas assim, o efeito residual que ele tem dado aí, né, aí na cultura, deixar, como se diz, mais limpo aí aquela área que está aplicada. O Daniel, lá em 2019, né, a gente fez um trabalho, fez uma região lá de Tailândia, Moju, aquele triângulo ali do D&D. A gente conseguiu avaliar a casa 130. A gente não conseguiu avaliar mais, porque infelizmente teve o impacto pela pandemia, mas 130 dias estava no Lean. Então, comentários, a gente percebeu com o pessoal que roda no campo, que tem ido bastante campo, que se segurou até por mais tempo. A gente está falando em dezembro de 2019, então foi bastante chuvoso, que fala em torno de 1.250 milímetros, 1.200 milímetros, que conseguiu aguentar. Mas que nem você falou, isso depende do quanto que eu tenho de infestação no meu banco de semente, o quanto que eu vinha tratando a minha área, porque a gente sabe, né, tem casos que às vezes a gente, por decisões estratégicas, a gente deixa um pouquinho conviver com o mato, outros menos. Então, se eu tenho meu mato, a gente chama amansado, eu tenho um maior residual. Se eu estou no finalzinho do período de chuva, eu posso dar uma reduzida na dose para eu escolher o quanto de residual que a gente pode ter. Relacionado ao manejo, né, Paulo? De cada empresa, de cada produtor. Acho que caracteriza aí quanto tempo, como que você vai trabalhar o produto, não é isso? Isso aí. É tudo relacionado ao manejo, específico para o local, específico para a região. Mas uma coisa a gente garante,
é duradouro. Por isso, não seria isso que a gente então tinha escolhido já de Tailândia, para a gente ter feito esse lançamento, trazer todos os produtores que realmente, quem tem expertise de tudo isso, é os caras, que nem você falou, que sente a dor no campo, e ele chega lá e pergunta se controla aquilo, quer utilizar e quer ver acontecer dentro do embeseiro dele. E essa questão tô falando do diferencial, né, que é justamente ter um produto com pós, né, com 2 ingredientes ativos, que é um pós, né, emergente e um pré-emergente, porque muitas vezes a gente vê herbicidas, né, que tem só o pré-emergente, você acaba que tem que aplicar aquilo ali quando está tudo limpo, né, você não pode ter resíduo, né, de material vegetal. Sim. E quando você fala de um produto desse que você está com glifosado, na verdade você pode aplicar numa área que está infestada. Sim. Né, então você vai ter os 2 efeitos, você vai aplicar nessa área, controlar o que está ali, já em pós-emergência, mas também vai ter o residual. Isso seria um diferencial, né? Isso mesmo, a gente já traz dentro da mesma embalagem os 2 juntos. Isso que é o mais interessante. A segurança da mistura. Não tem possibilidade de erro da mistura. Sim. A gente já traz dentro da mesma embalagem os 2 juntos. Então, sem falar no sinergismo dos 2, tanto em pós-emergência como o auxílio do endurecimento para o nosso pré-emergente. Então, em pós a gente tem sinergismo, em pré a gente tem endurecimento. Aí uma coisa importante que a gente está falando de produtos em si, né, agroquímicos, produtos fitossanitários, é essa questão da segurança da aplicação, né? Então, tanto né, a segurança, a tecnologia de aplicação, e um ponto importante é justamente isso, né? Justamente quando está aplicando, todo cuidado, né, com a utilização de EPIs, né, que tem que ter, e para cada produto, né, tem que ter esse cuidado. E é uma oportunidade aí, Daniel, até a gente fazer um comentário, porque você tendo um produto com 2 princípios ativos, você vai diminuir a entrada de pessoas, né? Sim, sim. Então, essa é a situação, você diminui o risco, né, vamos falar assim, de pessoas ter algum problema, né? Então, segurança do trabalho, vamos falar. Essa é uma visão que a gente pode trazer com o produto, porque você diminui a reentrada. Trabalho de mistura entre produtos, que já não é uma coisa boa de se fazer. Isso aí, com o Sequence, você consegue resolver em parte essa situação. E nós, como técnicos, né, que está em campo, né, Daniel, todos os dias, nossa missão é orientar as pessoas disso, né, e de ir correto, e mostrar realmente que a importância do trabalho dela dentro daquilo que ela faz, né, dentro da sociedade. Então, a gente tem que ter um pessoal treinado, isso é muito importante. Isso que a gente faz, isso que a gente fez lá em Tailândia, um treinamento mostrando os pontos que a gente tem de qualidade dentro do produto, a melhor forma de aplicar, associado à tecnologia de aplicação e à segurança junto com o nosso pessoal de campo. E sobre o tema que a gente já comentou aqui, que seria sobre o intervalo de segurança, né? Depois da aplicação do produto para você poder entrar para fazer a colheita, né? Quanto tempo hoje que está o Sequence, né? Como é que está esse ponto? Dentro de todo o processo que foi feito, hoje em Bola a gente tem 15 dias. 15 dias, como a Carol falou, avaliou o produto, levou para dentro dos ovos, e aí a gente conseguiu os 15 dias dentro de Bola. Sim, é um tempo mais adequado, né? Se enquadra mais no seu manejo, né? Mais adequado, né? Porque isso é muito importante, né? Não tem nem o que falar. Em relação a, né, no caso do Sequence, né? É um lançamento recente, é uma novidade aí, né? Que está no mercado. Mas falando, né, daqui para frente, né? Quais são as expectativas em relação a novas moléculas, né? A novos herbicidas ou a novos produtos, mesmo inseticidas em si, que no caso a Syngenta está trabalhando para trazer aí para a gente, né? E o que vocês estão trabalhando nesse ponto? O que vocês considerariam para frente aqui? Tem mais alguma novidade recente que vai ter? Opa, a gente não para aí não, né? Pode parar, não. Dizendo como diz, adiantando aqui um pouco. Mas assim, como é que vocês consideram esse ponto hoje? Viemos aí com muita informação, né, pro evento lá. Syngenta hoje, aquilo que a gente estava conversando, ela é nova, né, nessa segmentação da palma, mas já veio demonstrando no evento aí com
4 produtos, né? Isso, hoje nós temos 4 formulações, né? Produtos registrados, mais 2 adjuvantes, né? Que adjuvante você não necessita de registro, mas são produtos do nosso portfólio. E os adjuvantes, o próprio nome diz, né? Eles ajudam, né? De alguma maneira, as formulações, as moléculas a terem uma melhor eficácia, eficiência, né? E não posso dar muito spoiler a respeito e detalhe, mas nos próximos 2, 3 anos, a projeção, a previsão é a gente ter mais 5 formulações aprovadas, né? São processos que já foram submetidos, né? Já estão em avaliação com os órgãos competentes e a gente espera, a nossa expectativa Isso aí. no horizonte aí de 2 a 3 anos. Não vem tudo de uma vez, né? Tem processos que já foram submetidos um pouquinho mais tempo, então se tudo der certo, para o ano que vem já tem novidades também, né? A gente pode vir aqui fazer um novo podcast. E depois, nos próximos 2, 3 anos, mais alguns registros. Estamos falando de um portfólio aí em torno, né? Colocando os 2 anos para frente, um portfólio aí de 11 a 12 produtos, né? Dedicados à cultura, né? Exato, e não para por aí, né, Daniel? Cobrar, tá? Isso aí, o setor nós vamos cobrar, porque a gente... E o mais interessante, Daniel, que a gente não está falando não é só de herbicida, né? Sim. A gente tem lá o MET, que é um inseticida nosso, seletivo a lagarta. A gente tem aí mais o Bion, que é um bactericida, imagina dentro dos viveiros, dos gargalos que tem, e o próprio Tecto, né? Isso aí. Então, já é utilizado há um tempo, né? E tem uma eficiência boa aí, né? Então, todos os tipos de produto, né? Abraçando toda a cultura, protegendo toda a cultura do Dendê. E acho que aí o importante é justamente ter essa abertura com o setor para entender as dores, e às vezes não é as dores de hoje, mas tentar construir com vocês quais vão ser as dores do futuro, para a gente poder se antecipar, né? E para poder ter a solução, para a gente ter essa parceria de trazer, né, solução, e não agora, mas para o futuro também, né? Então é só o início, né? Esse caminho nosso, né? Na cultura do Dendê. Sim, o ponto que a gente vem discutindo muito aí no setor é somente assim, a busca de um herbicida, de uma molécula que possa fazer eliminação fitossanitária de plantas de palma mesmo, sabe? De planta de órgão, né? De Dendê. Que seria principalmente no caso de plantas como, né, a gente já conversou sobre o anel vermelho, né? Então, que aquelas plantas que são detectadas, né? E a gente, que tal com a doença, a gente tem ao mesmo tempo ali, né, tem que ser muito rápido a eliminação daquelas plantas para não virar foco, né? Até para poder tá intensificando isso nas áreas, né, de cultivo, nas parcelas, nos talhões aí. E assim, é uma questão muito importante porque não tem uma molécula registrada para falar, né, para esse ponto, seria mais específico. E como, né, no caso do Dendê, para vocês consideram na área de vocês, ela está dentro do setor florestal, né, acredito que possa, assim, o importante é que vocês tenham alguma abertura, né, o setor tenha uma abertura para poder trabalhar junto com a empresa em parceria para poder buscar essas novas moléculas. O que aí traria não só, né, por exemplo, no caso do coco, mas veio outra molécula que hoje no setor florestal, em outras culturas, está tendo, né, uma eficácia nessa eliminação. Tá? Que hoje é uma demanda nossa, vamos falar, é uma dor nossa, que a gente precisa, né, no setor hoje tá trabalhando com isso. E não só, né, no caso dessa demanda, mas eu queria saber em relação a vocês isso. Em relação ao setor, as demandas que a gente tiver, tudo, como é que está a disponibilidade, né? Eu falar abertura de estar conversando, de estar trabalhando nisso para poder, em parceria, estar buscando esses novos registros ou novas moléculas, né? Essas soluções, né? Para o setor. Nesse ponto, a gente está aqui para escutar o setor, né? Nós estamos totalmente abertos para escutar, entender as dores e, claro, a gente vai tentar atender da melhor forma possível, né? A gente tem que ver se hoje dentro de casa tem uma solução que tenha, vamos dizer, o fit técnico para essa necessidade do setor, né? Então, a gente precisa fazer essa avaliação, esse trabalho dentro de casa, né? Como para poder voltar até para ter uma resposta, temos, se não temos, podemos ter alguma coisa, né? Porque uma coisa é o que eu tenho hoje de produtos registrados, outra coisa é o pipeline que vem da Syngenta, né? A gente tem novas moléculas, formulações, né?
em processos de registro. Então, acho que é por aí o caminho. A gente entender, né, essas dores, por exemplo, esse problema específico, né, e a gente voltar para casa e fazer primeiro um screening aí do que potencialmente a gente poderia estar pensando para vocês. Sim, porque isso é uma demanda, tá, do setor e né, a Abrapalma tá assim, sempre muito interessada nessa parceria para que possa, né, trazer isso e que eu consiga trazer para o setor essas soluções. Sim. Porque cada dia mais a gente sabe que, né, tá surgindo ali. Acho que tá capturado, né, Carol, a situação, a gente tem a visão. O próximo passo agora é subir com o tema internamente também, né, e levar para a área nossa de pesquisa, né, Carol, identificar qual produto seria oportuno para fazer esse trabalho. Que é até bom, eu falo, já que estamos aqui, nós estamos pressionando eles, né, para que possa, né, de fato, vai ficar gravado, né, mas brincadeira, mas de fato é uma preocupação né, e é um... Daniel, assim, trazer um ponto de vista da gente que está dentro da companhia, a Syngenta é uma empresa muito inovadora, ela sempre está na liderança, na prospecção aí de novas formulações, de novos produtos, de situações que a gente nem considera cliente, foi o parceiro nosso, né, na ponta, e da necessidade dele. Acho que você pode ter certeza que internamente a gente vai tratar isso com muito carinho, vamos prospectar o que é possível fazer dentro da companhia para tentar atender vocês aí com a situação. Isso aí está no nosso radar, está anotado, e acho que próxima vez pode cobrar a gente, isso aí. Vamos cobrar, tá? Porque, né, como diz, está aqui assinado o termo aqui para a gente poder estar cobrando isso no geral, ok? Então, daí eu queria... Acho que acredito que a gente, né, nunca a gente consegue, né, falar, esgotar um assunto, mas eu acredito que a gente já deu um pontapé inicial em relação ao tema, que é importante aqui para que a gente possa tratar, né, até oportunidade para né, outros episódios aí do podcast, né, do nosso PalmaCast. E queria agradecer, né, muito a presença de vocês, tá, a disponibilidade em estar discutindo aqui esses temas, tá? E, igual eu falei, vamos cobrar, vamos para cima para, né, que tragam mais soluções aqui e falar que, né, como setor, né, a gente está disponível também, aberto a essas discussões. E sempre nós esperamos que tenha essa devolutiva, que tenha essa tratativa em relação aos produtos como um todo. Então eu queria, né, que cada um desse, né, como se diz, suas considerações finais, né, sobre essa nossa discussão. Né? Eu queria começar aqui. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de a gente estar aqui, né? Acho que é uma primeira oportunidade de estar aberto, de aí estar cooperando com o setor, né? E vamos seguir aqui nessa jornada. Acho que é só o começo de uma jornada de aproximação, de conexão e de olhar para o futuro, porque hoje a gente tem uma realidade, lá na frente a gente tem outra, e quanto melhor a gente trabalhar para poder prever, né, em conjunto, a gente vai ter soluções cada vez melhores. E ponto de agradecer, né, a você, Daniel, o convite, a Abrapalma, principalmente, né, pela visão que está tendo aí referente à cultura, ao trabalho, né, que vem sendo feito, e pode contar com a gente. Deixo as portas da Syngenta, deixo claro que estão todas abertas aí para a Abrapalma, o que for necessário, o que precisar trazer para a gente, que a gente vai fazer o que for possível para a gente identificar a oportunidade de trabalho, a gente vai fazer, pode ter certeza. O agradecimento é algo que a gente sempre faz em função da organização que a gente viu, né, Carol? A gente consegue perceber que o interesse que dá das empresas, da associação da Abrapalma. Então, eu, como fico na região, a meu point, o meu acompanhamento diário, coloco toda à disposição. Esse é meu papel, né? Atender bem e levar também as necessidades do cliente. Conta comigo, conta com a gente, conta comigo e estamos sempre à disposição. Sim, eu queria, né, agradecer novamente a disponibilidade de vocês, tá? Então, com certeza espero que a gente possa fazer um outro com as novidades, né, uns lançamentos aí para a cultura, tá? Vocês podem ter certeza. Vamos cobrar, tá gravado. E eu queria agradecer, né, não só todas as pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra para que nesse episódio fosse realizado. Como eu falei, é o primeiro episódio,
mas é uma ideia que a gente colocou lá com o presidente da Abrapalma, né, o Vitor Almeida, e né, junto com a Ieda Fernandes, secretária, né, executiva da Abrapalma, e foi muito importante desde o primeiro momento, né, foram muito receptivos, e né, a ideia para poder estar tocando esse projeto. Então a nossa ideia é cada mês fazer, né, um episódio com vários temas. Então aqui não temos temas específicos só técnicos da cultura, mas podemos falar de temas, qualquer tema ligado, né, à cultura da palma de óleo. Okay? Então eu queria agradecer também, né, a nossa produtora, agradecer a área de comunicação da Belém Energia também, a figura da Carolina, que nos deu um apoio. Então é isso aí, pessoal. Então deixar, né, um recadinho aí, como sempre, né? Você vai estar no canal aqui, né, da Abrapalma. Então, né, se inscreva no canal, né? Dê um joinha lá para que a gente possa, né, tá chegando a mais pessoas aí, tá? E deixe os comentários, né? Faça seus questionamentos, né? Que a gente, de uma forma ou de outra, em algum ponto a gente vai responder. E também demandas, né, de assuntos, outros temas para os próximos episódios, tá? Agradeço a todos